Em um reino onde o caos estava instaurado, uma forte chuva mostra um cenário de batalha rodeado por rosas tão vermelhas quanto o sangue que manchava os arredores, enquanto um príncipe desfilava ileso pela guerra e se movia para o ponto crucial do castelo que está invadindo, derrubando no caminho cada inimigo com uma facilidade perturbadora. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, para bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. Ele invadiu o palácio até chegar no corredor guardado por 4 soldados e dentre eles, até uma mulher fingia ser um homem para se juntar ao corpo militar do reinado. Os guardas aguardavam o badalar do sino como sinal de que o príncipe do castelo havia fugido. Porém, antes desse esperado momento, o imperador de Galkheim, Arnold Reign, já havia chegado até eles. Foi esse homem que provocou essa guerra e não seria ele que pouparia a mulher e seus companheiros nesse banho de sangue até que seu objetivo fosse cumprido. Sendo assim, o imperador avança lentamente em direção à tropa inimiga, que por mais que tivesse ansiosa com o nível do adversário, foi corajoso bastante para investir contra Arnold. Porém, com o mesmo esforço com que eliminou a resistência anterior, o soberano liquida os defensores um por um, até só restar a última sobrevivente. Arnold quebra a espada da mulher no meio, mas para cair atirando, ela tenta cravar o restante do aço no agressor, no exato momento em que bate o sino. Mas ao invés de um sinal de esperança, o badalo do sino se tornou o som de fundo para a morte da jovem, que ao errar seu golpe contra o imperador, vê seu torso ser rasgado pela lâmina de Arnold, que sente nos belos olhos da moça sua vida se esvaindo aos poucos. Porém, no último suspiro, ela não se rendeu à dor a ponto de partir de forma trágica, mas ao invés disso, reconheceu para si que viveu essa vida ao máximo. Além disso, quem sabe na próxima tentativa ela consiga evitar tamanho sofrimento. Assim, após mais uma gota da sua essência pingar no oceano infinito da existência, o relógio trabalha mais uma vez para colocar Richard Ingvar Windsor de frente para o príncipe herdeiro Driet, com quem estava jurada de casamento. Entretanto, seu noivo está humilhando a mulher na frente de todo o povo, afirmando que ela não passa de uma dissimulada que não merece se casar com alguém da classe dele, portanto anula o casamento perante a população. Apesar disso, Rich não se perturba com a decisão e aceita seu destino como se fosse nada, deixando o príncipe louco com a postura apática da sua ex-noiva. Afinal, essa já era a 7ª reencarnação da moça, e já tendo vivido essa cena tantas vezes, uma hora se cansaria rapidamente dos insultos gratuitos de um herdeiro mimado e patético como aquele. Mas nem sempre Rich foi maduro àquele ponto. Na primeira vez em que seu noivo rompeu a relação com ela, diante da nobreza do reino, ela se humilhou perante o príncipe de Etrecht, e ouvindo perante todos a lista de crimes que cometeu, ela é exilada do reino para sempre. Nessa mesma noite, seus pais, que são de uma importante linhagem de duques juramentados à coroa, não poderiam permitir que sua filha fosse perdoada por tamanha traição. Portanto, além de expulsa pelo reinado, agora tinha que viver com a rejeição da própria família. Então ela vagou sem rumo, apenas com as roupas do seu corpo, pela noite escura e solitária, até que afastada da riqueza obscena e pedante da burguesia, onde viveu todos os seus dias até aquele momento, ela se depara com um grupo de caixeiros viajantes que estavam partindo rumo ao próximo país da sua expedição. O líder da companhia, um homem ligeiramente cafajeste, mas que guardava uma bondade genuína dentro do seu coração, decide convidar a garota perdida para viajar junto dos seus companheiros. E diante das risadas do comboio, um camarada pergunta ao chefe se ele tem certeza dessa decisão, já que mulheres bonitas como aquela podem acabar se tornando um peso bem maior do que as caixas que ele está acostumado a carregar. Apesar de ter achado graça, Turi, o manda-chuva, estava mais intrigado com a seda do vestido daquela mulher, que mesmo sob a luz da lua, brilhava intensamente como se fosse a própria. Astuto como é, o jovem líder saca de primeira que a moça deve ser de Vishkula, por isso uma cria de uma família real ou de duques, e com um toque de sarcasmo ele comenta que uma nobre desse porte não deveria estar no chão sujo dos arredores do castelo, mas ao invés de se deixar render pelo incômodo da provocação, ela reergue a postura e oferece a venda de um precioso anel para os mercadores. Essa audácia causa um sorriso espontâneo no chefe, e logo Rich estava dentro da caravana com os mercadores, que dentre alguns goles e outros de saquê, contavam sobre a paixão que eles têm pelo trabalho, sobre como eles têm apreço pelas mercadorias que incendeiam seus corações e que têm o poder de causar a mesma sensação nos compradores. E é essa relação de afeto que faz o nome do mercador e garante o lucro do negócio. Segundo o chefe da organização, esse é o lema da companhia de comércio área. Essas histórias enchem os olhos da jovem Rich de brilho, e livre do sufocante destino de ser uma serva de luxo de um príncipe egocêntrico qualquer,
qualquer, ela decide que vai começar uma nova vida e se juntar aos viajantes caixeiros, se tornando assim uma mercadora. Logo ela estava aprendendo tudo sobre comércio com o chefe Tully e viajou o mundo inteiro seguindo seu sonho recém-descoberto de visitar todos os países possíveis. Porém, quando faltava apenas a última nação da sua lista, Rich se envolveu numa guerra e perdeu sua vida. Nesse instante, seu misterioso dom de recomeçar sua vida levou a princesa até o mesmo momento em que o príncipe Dietrich anula o casamento com ela. Como era a primeira vez em que tinha renascido, a donzela tentou entender o que está acontecendo, já que reconhecia o mesmo vestido e anel que estava vestindo naquele outro dia. Primeiramente, ela pensou se tratar de um sonho, mas ao puxar seu rosto e atestar que estava sentindo dor, a ficha caiu e ela percebeu que está prestes a ser exilada do reino de novo. E enquanto seu noivo cospe mais uma vez aquele mesmo discurso arrogante, Rich se vira sem dizer uma palavra sequer, e mesmo sem saber como, agradece aos céus por ter uma segunda chance na vida, e parte para uma nova aventura, com o único arrependimento de não ter conseguido levar mais recursos em sua mala, o que faria o empreendimento dela crescer mais rápido. Em seguida, ela tenta encontrar Tully e seus camaradas. Contudo, ao se apressar para o mesmo local da vida passada, a caravana da companhia Arya já tinha partido. Desolada, a nobre busca em seus pertences algum sinal do destino que possa reservar para sua nova vida, e logo ela encontra um presente que sua avó deixou para ela há muito tempo atrás, o livro ilustrado de plantas medicinais estrangeiras. E ao contrário da primeira vez, Rich agora tinha dinheiro, já que teve tempo de passar em seus aposentos, então tinha os recursos necessários para financiar um novo sonho. Assim sendo, ela vendeu tudo o que tinha e usou o que conseguiu para atravessar o mar e estudar medicina. Em seu novo curso, ela experimentou todos os conhecimentos sobre ervas medicinais, e com aprendizados sobre negócios da sua primeira passagem na Terra, ela se tornou uma curandeira bem-sucedida, sendo contratada para tratar membros da alta corte de reinos distantes, como o príncipe Kyle, de um país ao extremo norte. Apesar disso, assim como na primeira vez, a doutora Rich Witzner é vítima de outra guerra e acaba morta novamente, mas a cria da nobreza já tinha criado outra camada de maturidade com sua mais nova experiência, e assim que surge mais uma vez no momento em que é exilada por Dietrich, a jovem sonhadora se despede com desprezo e inicia sua nova jornada, dessa vez ainda mais decidida e planejada. Em sua segunda vida, ela leu muito sobre um nicho de estudo e um acadêmico genial especializado nele, e assim que se encontra com um estudioso, Rich reconhece que o rosto do Dr. Michel Ivan era bastante familiar para ela. Logo, os dois estavam envolvidos em importantes projetos de pesquisa, e através de muita dedicação, Rich já conseguia ver até o passado sob um novo olhar, e com essa nova bagagem de conhecimento, a jovem se despede do seu tutor e continua sua pesquisa sozinha. Entretanto, outra vez ela perde a vida numa guerra. Na quarta reencarnação, ela serviu como criada na mansão de um duque, enquanto na sexta ela se passou por um homem e travou inúmeras batalhas como um cavaleiro. Em todas as vidas que teve, Rich se sentiu realizada e motivada a buscar novas experiências e aprendizados, mas em todas as vezes em que revivia, após 5 anos ela sempre morria de alguma forma, mesmo quando não era pelo frio aço da espada em um conflito sangrento, o excesso de trabalho daria conta de levar ela para o túmulo. Portanto, ela não poderia se deixar levar pelo mesmo destino que teve em todas as tentativas. Dessa vez ela queria pegar leve e ter uma vida longa e próspera. Por essa razão, ela decide mudar o trajeto que sempre fez do palácio até a rua, na tentativa de transformar todo o rumo que a seguiria pelo resto da jornada. Assim, ao invés de sair pela entrada principal, ela se dirige até os fundos da mansão para escapar como uma gatuna, mas no caminho até lá, ela esbarra num homem que causava calafrios, o imperador Arnold Hein. Mas ao ouvir daquela desconhecida seu nome completo e posto de nobreza, ele estranha o fato de ser conhecida em terras onde nunca tinha pisado antes, e para omitir o fato de já ter sido morta pelo homem, ela responde que a reputação de Arnold o procede, e por isso alguns habitantes do reino sabem quem ele é. Apesar disso, Rich não estava ciente de um fato, de que o pai de Arnold ainda estava vivo, portanto o príncipe ainda era apenas herdeiro da sua linhagem. Dessa vez ela não conseguiu pensar rápido bastante para uma desculpa convincente, então prefere pedir perdão pela inconveniência e se despedir do nobre. Em seguida, ela tira seus sapatos e pula do segundo andar da sacada. Apesar disso, ela não sofre nenhum dano grave com a queda e se levanta sem maiores problemas. Assim, ela quebra os saltos das suas sandálias e se prepara para uma nova e longa caminhada. Observando tudo, Arnold não pôde evitar de expressar um sentimento de encanto e curiosidade com aquela donzela excêntrica, e no mesmo instante ele ordena que um servo prepare seu cavalo. Enquanto isso, perdida em seu caminho, Rich acaba encontrando alguns guardas que alertam o príncipe Dietrich da presença da garota. Visivelmente agitado, o herdeiro se aproxima com uma pose ridícula de falsa imponência, e diz compreender que a donzela não gostou de ver seu noivo proferindo tantas palavras duras de condenação, mas como futuro rei, é dever dele não comprometer a linhagem da sua família com a presença de uma noiva dissimulada como ela. E no meio disso, a pobre garota põe a mão na cabeça e lamenta ter se colocado na pior situação dentre todas as vezes em que reencarnou. Porém, essa atitude provocou
provocou uma reação esperada para um herdeiro egocêntrico, que interpretou o gesto como sendo um sinal de que a garota tá arruinada com a decisão do príncipe e que seu coração tá tão machucado que ela perdeu a cabeça e agora vaga sem rumo pelas ruas da cidade. Com isso, Dietrich cruzou o limite da Riche, que responde chamando o homem de tolo, já que tristeza não é barro para sujar vestidos, mas sim o caminho que a gente percorre. Além do mais, ela enfatiza de forma clara e curta que não tá triste com o rompimento do noivado. A postura séria e direta da donzela deixa o príncipe transtornado, até que sua máscara cai e ele começa a entrar em desespero por perceber que a garota não tem um pingo de consideração por ele. Além disso, isso fez com que todos em volta notassem que na verdade quem tava levando um chute na bunda era Dietrich e não Riche. Ouvindo essa infâmia, o herdeiro se vira pros súditos e esbraveja, exigindo respeito, até que Riche interrompe calmamente e lembra o príncipe que sua tarefa é exaltar o povo e não tratar todos da forma que bem entender. Ela vai além, ressaltando que Dietrich tá fazendo um favor em permitir que ela não seja obrigada a olhar pra cara dele nunca mais. Porém, quando tava pra completar o Fatality, uma jovem donzela chamada Marie toma as dores do homem, se mete na briga e manda Riche parar de importunar o querido príncipe Dietrich. Com isso, o rapaz se sente empoderado pra continuar seu showzinho, apontando o dedo pra Riche e dizendo que jamais seria capaz de se envolver com uma mulher tão perversa ao ponto de perturbar uma donzela perfeita como Marie. Mesmo com isso, Riche Witzer não recua nenhum centímetro e garante que vai cumprir o acordo de anulação do noivado. Com isso, ela jamais vai entrar no caminho do príncipe novamente, mas que fique claro que isso não perturba ela, já que por mais que ela um dia tenha pensado que seu valor estava apenas na chance de se casar com o príncipe, a vida ensinou a ela que o que realmente resgatou sua essência foram as conquistas que conseguiu com o próprio esforço. E por fim, ela afirma que não importa as mentiras que Marie contou para incriminar ela, mas que ainda assim não sente raiva da garota. Afinal, ela tramou isso tudo para conseguir se casar com o príncipe herdeiro. Porém, Riche deixa claro que como ela armou um futuro que nem ao menos foi desejado por ela, isso significa que ele não terá sentido algum. Portanto, às vezes realmente é preciso ceder à vontade da família, mas caso ela também não tome atitudes por conta própria, jamais se sentirá completa como indivíduo. Então, após matar 2 coelhos com uma cajadada só, ela se retira do recinto, ao passo que Dietrich corre atrás dela enquanto manda seus guardas a prenderem. Porém, no susto, ela pega a espada do seu ex-noivo e ataca um homem que enxergou como uma ameaça logo na sua frente. Esse homem era Arnold mais uma vez, questionando onde a donzela conseguiu aprender a fazer aquilo. Em volta da cena, a população é tomada por pavor e apreensão, já que o príncipe herdeiro de Galkheim é conhecido por dizimar batalhões inteiros sem nenhuma ajuda sequer. Além do mais, Riche sabe bem que sua 6ª reencarnação terminou o fio da espada daquele homem, e que um dia ele vai causar uma guerra que vai envolver o mundo inteiro, enfim causando a morte dela. Apesar de tudo, Arnold Hen afasta sua fama de mau presságio e se ajoelha diante da donzela, se desculpando pela grosseria em sua chegada. Ele pede a Riche Witzner na honra de ter ela como sua esposa. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!